Olá pessoal, meu nome é Marcelo Loff, sou pedagogo do Centro de Apoio Pedagógico e Atendimento a Pessoas com Deficiência Visual, o CAP da Fundação Catarinense de Educação Especial. Nessa videoaula nós vamos ver algumas características relacionadas à deficiência visual, algumas ajudas técnicas específicas e metodologias para tornar esses cidadãos mais independentes e autônomos. Então aqui a gente vai mostrar as duas partes que compõem a deficiência visual. A cegueira, que é a ausência total da visão, ou quando o indivíduo tem apenas uma percepção luminosa. E a baixa visão, que é a ausência parcial da visão. Resumindo, aqui nós podemos dizer que a deficiência visual é a incapacidade de ver ou de ver bem. É importante lembrar que na baixa visão não existe uma característica única. Aqui nós temos a forma que enxerga um indivíduo com catarata, com glaucoma e também com uma lesão na visão central. Então nós nunca podemos usar ou falar que um recurso que é bom para alguém que tem catarata também é bom para alguém que tem glaucoma. Importante é conhecermos as patologias e conhecermos sempre as condições do indivíduo com baixa visão. É importante lembrar que a deficiência visual dificulta, mas não impede o acesso direto à interação com o meio ambiente, aquisição de conceitos, acesso à palavra escrita. Esquisito aqui, acesso à palavra escrita, em todos os lugares que nós vamos, encontramos letreiros, nomes de ruas, placas, informações completamente visuais. Ou a pessoa com deficiência visual sempre acaba dependendo de terceiros ou de recurso específico, no caso da baixa visão, para conseguir acompanhar isso também, né? E também a orientação e mobilidade. Para ajudar nesse processo da orientação e mobilidade ou locomoção independente de pessoas cegas ou com baixa visão, nós temos aqui a bengala e o cão-guia. A bengala foi um dos primeiros instrumentos a ser utilizados na inserção de pessoas com deficiência visual na sociedade. Ela é usada para verificar obstáculos que porventura possam estar à frente de uma pessoa cega. Da mesma forma, o cão-guia, ele tem uma função um pouco diferente. Ele procura desviar as pessoas desses obstáculos. A bengala também, mas com o uso da bengala precisa haver uma percepção. O sujeito toca ou encosta a bengala em algum objeto ou em algum obstáculo e a partir dali ele precisa explorar para poder desviar dessa situação. Outros recursos importantes presentes no dia a dia de pessoas com deficiência visual com cegueira são a máquina de escrever em braille, a reglete, soroban, livros em braille ou em áudio. Esses aqui principalmente na vida escolar, onde a pessoa cega tem como principal instrumento também o sistema braille, que é um sistema de escrita e leitura, ele não é uma língua. Então é importante relembrar, quando a gente fala em braille, não estamos falando de língua, sim de sistema de escrita e leitura. O primeiro instrumento que uma criança cega aprende a utilizar com esse sistema de escrita é a reglete, posteriormente passando para a máquina Perkins. O soroban é um instrumento que auxilia em cálculos e ainda temos, combinando com tudo isso, os livros em braille ou em áudio. Os livros em áudio, o consumo vem crescendo muito nos últimos tempos por uma característica específica. Ele torna a leitura mais ágil. Bom, então para pessoas com baixa visão também existem vários recursos que podem ser utilizados para facilitar a sua vida no dia a dia, na escola, no lazer, em qualquer situação. Que são as lupas de apoio, as réguas de leitura, os telescópios, o CCTV. Eles têm a função de ampliar algumas imagens,
de tornar mais nítidas ou simplesmente de aproximá-las para que a visão seja mais fiel. Os recursos de informática trouxeram vários benefícios também para as pessoas com deficiência visual. Eles não apenas facilitam, mas tornam possíveis várias situações no dia a dia, na vida escolar, no trabalho, no lazer para pessoas com deficiência visual. O primeiro é o DOSBox. É um programa que começou a ser implementado aqui no Brasil a partir de 1993. Foi muito utilizado, pois em 1993 era o único que se usava. Ainda hoje tem pessoas que fazem uso desse programa, mas com a evolução da informática foi necessário trazer outros também e criar outras condições de acesso. Aí surgiram os famosos leitores de tela. Aqui os exemplos que nós temos é o JAWS. Esse programa ele tem uma licença paga. O NVDA é de domínio público e ele vem se constituindo numa das principais ferramentas em órgãos públicos. Ele permite a leitura de tela, assim como o JAWS, né? Ele permite a leitura de toda uma tela de computador, menos imagens. Nesse mesmo contexto existe o Orca, que é usado como leitor de telas no sistema operacional Linux. E também, para pessoas com baixa visão, um programa bem específico é o Magic e os recursos de acessibilidade do Windows. Trazendo a deficiência visual para a educação em todos os seus níveis, técnico, superior, ensino básico, são necessárias algumas adaptações curriculares específicas. É muito importante que esse aluno tenha, e ele tem direito, ao livro em braille, ao livro ampliado, ou ao livro em áudio, né? E também um tempo adicional para a realização das atividades, pois a escrita e a leitura em braille é bem mais cansativa do que num sistema de escrita convencional. E da mesma forma, a pessoa com baixa visão tem muito mais dificuldades na hora de fazer uma leitura pelo cansaço visual que provoca nela. Então nessa videoaula a gente viu que na deficiência visual existem vários instrumentos que podem facilitar o dia a dia. A orientação e mobilidade é um dos principais, depois o acesso à palavra, a interação com o meio, a aquisição de conceitos e depois todos os outros instrumentos que são utilizados no contexto escolar. Mas nada disso é possível sem a orientação e mobilidade. Por isso, sempre digo, a grande questão é encorajar, ensinar as pessoas a ter vontade, ensinar as pessoas com deficiência visual a querer ter uma vida autônoma. Para isso é necessário uma bengala, para isso é necessário um cão-guia. Pois sem a orientação e mobilidade, não seria possível ter acesso a escolas, a universidades, ao lazer e a várias outras situações que a vida proporciona.